Copa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. 24 de dezembro de 2018. O tempo passa rápido, parece que foi ontem que nós estávamos com o nosso entrevistado de hoje, fazendo um balanço das coisas do Rio Grande, projetando este ano, e ele está aqui novamente conosco, dentro da série de avaliações do ano que está terminando, está se findando, e o ano que está iniciando. Eu tenho o prazer de receber um querido amigo, um grato amigo, uma das pessoas mais queridas que a gente conhece aqui no nosso estado, que ganhou uma dimensão que talvez nem ele imagine, mas por onde se vá neste Rio Grande é lembrado, e lembrado muito bem, por todos. Sejam correligionários, sejam oponentes na área política. Nós estamos falando do vice-governador do estado, José Paulo Cairoli. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Paulo Sérgio. Obrigado pelas referências. Sei que, como ser amigo, sempre fala mais de coração do que de razão. Não, aqui é razão. Mas, de qualquer maneira... Ao contrário, é razão com dose de coração. De qualquer maneira, foram 4 anos que passou rapidamente, no meu entender. Podemos dizer que estamos encerrando com cabeça erguida, bastante disposto, acreditando que nós cumprimos a nossa parte e que estamos, Sartori e eu, indo para as nossas casas com um dever cumprido, com a consciência de que fizemos o que foi possível fazer para o Estado. Muito complexo, e Sartori gosta muito de citar a semente. Eu acho que fizemos muito mais do que isso, do que plantar semente. Nós fizemos uma política mais transparente, mais voltado, um Estado mais voltado para as pessoas, e demos o início da transformação que o Estado precisa ser feito. Acredito que com o novo governo isso vai ter uma continuidade, vai se aprofundar mais as reformas que devem ser feitas no nosso Estado, e seguramente o Estado será outro para os próximos anos. Algo que impressionou a todos é que o governo composto de Sartori e Cairoli jamais revolveram o passado, jamais atiraram pedras do passado, embora a situação terrível com que assumiram o Estado. E nesse aspecto aí também o reconhecimento da sociedade, porque quem tem tempo para olhar o passado, para revolver o passado, não tem tempo para fazer o presente e construir o futuro. Então acho que talvez isto aí seja inédito na história política do Rio Grande do Sul. E isto aí é uma semente, entre tantas que os senhores semearam, esta é uma semente importante, né? Da não retaliação, do não ao ódio, né? Não foi um governo que preconizou o ódio, nem ideológico, nem o ódio com gestões anteriores para justificar a gestão presente. Então, o reconhecimento de toda a sociedade também nesse sentido. Entendo que nós iniciamos o nosso governo acreditando que nós precisávamos fazer uma grande transformação. Iniciamos desde o primeiro dia, tornando, primeiro, um Estado mais transparente, primeiro que as pessoas conhecessem a real situação do Estado do Rio Grande do Sul. Essa situação não foi construída no governo anterior, foi construída ao longo de décadas. Se nós, em 45 anos, apenas de 7 se gastou menos que se arrecadou, mostra a gravidade da crise do Estado do Rio Grande do Sul. E isso nós fomos, desde o primeiro momento, mostrando. Fizemos mais de 7, acho que foram 8 idas ao interior, nas regionais, mostrando a situação do Estado do Rio Grande do Sul, não para se justificar, a transparência, mas para mostrar o que efetivamente nós precisávamos fazer. E, portanto, entendíamos que nós tínhamos que avançar muito. Eu penso, Paulo Sérgio, numa avaliação não só de 2018, mas uma avaliação dos 4 anos, nós fizemos muita coisa e precisa ser feito muita coisa também, mas essa relação entre os poderes foi construída no nosso governo, respeitosa, com as dificuldades inerentes da independência de cada poder. Tenho certeza que a partir de 2019 vamos conseguir avançar ainda mais. Aquilo que nós não conseguimos,
que foi basicamente com relação ao 12º, um Estado que não tem condições de pagar o salário em dia. Isso não é ideologia, como eu escuto, às vezes, escutei agora, a semana anterior, que um deputado dizendo que isso não foi pago porque é uma forma política contra o funcionário público, isso é uma grande mentira. Imagina. E eu escutei no rádio isso, e a gente tem que escutar ainda e conviver com esse tipo de asneira política. Nós conseguimos efetivamente ajustar o executivo que não foi feito nos outros poderes. E penso que agora, 2019, cabe agora uma avaliação ainda maior. Nós não podemos ter um Estado diferente do outro. O Estado é um todo. Não adianta fazer o sacrifício no executivo se os outros poderes também não fizerem o que tem que ser feito. Nós não podemos ter privilégios pagos pela sociedade com dificuldade de pagar o salário baixo do executivo, a dificuldade para pagar a saúde, para pagar a segurança e tantas outras coisas que são inerentes ao Estado. A verdade é que o Estado brasileiro não cabe mais no bolso do contribuinte. E esta mudança tem que ser feita. Acredito que 2019 é o ano da transformação, início de uma transformação. Nós não podemos deixar que o município tenha todo o ônus da estrutura de Estado e todo o processo de arrecadação fique de atribuição federal. Isto tem que mudar. O federalismo precisa urgentemente mudar. Não existe país forte se os municípios e o Estado não forem fortes. Se nós olharmos o que aconteceu em 2018, começamos Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, mas está indo todos os estados na mesma situação. Santa Catarina vai terminar o ano já não muito bem e a tendência para o próximo ano ser muito delicada. Prefeituras também com os problemas de pagamento, então isso não é gestão. Isso, no meu entender, é que nós temos que rever o que tem que ser feito e eu acredito muito nessa grande transformação a partir de 2019. Não que vai ser feito milagre, mas a sociedade está mais atenta e está, sem dúvida nenhuma, mais preparada para que efetivamente nós consigamos fazer um Estado voltado para as pessoas e não um Estado dominado por corporações, Estado dominado por sindicatos, que isto aí está comprovadamente um equívoco ideológico e não tem sentido nós seguirmos nessa linha equivocada. Acho que eu penso assim, e tenho certeza que o senhor, da mesma forma, de qualquer forma, tem que lhe colocar, existe talvez aquele que seja a célula, a inicial de tudo, de todos os males, que é o tal do direito adquirido. O direito adquirido foi consagrado lá atrás, perdura até hoje, né, e as pessoas cada vez ampliando a este direito adquirido benesses, né, que jamais se consegue, para efeitos de um Estado melhor, se consegue retirar, né, das leis vigentes no Estado e no país. E se fizer, só com a projeção futura para 30 anos, porque presentemente não se consegue. Então, se existe o tal do direito adquirido, se as corporações se informam em torno disso, existe um outro detalhe muito importante, porque as nossas leis, elas não passam por depuração moral e ética. Então se diz, não, é legal, mas não é moral nem ético. E olha, estas leis estão em profusão. Uma pessoa ocupar um cargo adicional ao que já tem e ganhar ou incorporar ao seu salário e ganhar de eterno este valor, isto aí pode ser legal, mas não é moral. Porque quando eu falo a mudança ou a transformação do Estado brasileiro, eu cito exatamente isso. Antes de falar em estabilidade, eu acho que nós temos muita coisa ainda a tratar, como essa que tu mencionou. Tem poderes que têm 2 meses de férias. Qual é o sentido de ter 2 meses de férias? Tem poderes que têm benefícios de auxílio. Tem meio expediente. Tem auxílio. Quer dizer, todos têm os quinquênios. Cada 5 anos tem um mês. Isso vai acumulando. Diferente de qualquer outro direito que ele cessa em 2 anos. O nosso é acumulativo. E aí nós começamos a avançar em certas coisas que me restringe a saber que existe,
como inclusive nas assembleias, no Congresso Nacional, no Senado, e aonde nós andamos, todos eles têm privilégios. E cito um caso básico aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governador e o vice-governador não têm 13º nem direito a férias. O governador sai do estágio de governador, ele ganha 60% mais do que ele ganha quando ele está nativo. Então tem série de coisas que precisa ser transformado e precisa ser enfrentado. E tem que se enfrentar com a coragem, com a determinação. Não adianta arrumar uma coisa e não arrumar o todo. Por isso que eu digo, o próximo governador, espero que tenha a sensibilidade e a habilidade de fazer um conjunto de transformações que passa por todos os poderes. Não é fácil. Um privilégio, um benefício que tenha a ser entregue da forma como nós entendemos que deve ser feito. A verdade é que não cabe mais esse Estado no bolso do contribuinte. Fala-se tanto na manutenção do ICMS como um ato que não deveria ocorrer, mas não existe outra alternativa. É ruim para a competitividade, mas como é que se viabiliza o recurso para pagar esse Estado que aí está, se não for dessa forma? Não, tem que cortar a despesa. Como é que se corta a despesa? Em cima de direitos adquiridos. E como é que se fecha empresas? Nós estamos com esse fechamento dessas empresas, são 9 fundações, 2 empresas e uma autarquia, tendo alguma dificuldade onde até o Tribunal de Contas se questiona. O Tribunal de Contas, que é o órgão auxiliar da Assembleia, ele se envolve até nisso. Isso são processos que dificultam o que nós queremos fazer como redução do custo do Estado. Então, tudo é muito difícil, tudo é muito complexo e tem que ser enfrentado, e essa foi a nossa posição. Sartório tem um equilíbrio bastante importante, bastante bom, para saber que essas coisas têm que ser construídas com a morosidade que o tempo exige, mas a sociedade urge para que as coisas aconteçam mais rapidamente. Bom, o Estado realmente não tem dinheiro, o Estado literalmente está quebrado. Se hoje, vamos dizer que o Marco Aurélio mantenha lá a liminar do Estado para o pagamento da dívida federalizada, se a gente consiga, mesmo assim, revalidar o aumento do ICMS, da mesma forma o Estado está quebrado. Se fosse uma empresa, estaria quebrado. Tá? E está quebrado por causa da gestão Sartori e Cairoli? Não, está quebrado porque ele veio degradado há muitos anos, né? São muitos anos de má gestão. E o senhor falou em 2 anos aí que tivemos superávit no Estado. 7. 45, apenas 7. Se gastou menos. De 45 anos, portanto, todos os partidos foram governo nesse período, alguns mais de uma vez, e em apenas 7 se gastou menos que se arrecadou. E assim mesmo de forma maquiada, porque entra dinheiro da CE, entra dinheiro dos precatórios, entra dinheiro do IPO do Banrisul, enfim, de forma maquiada, não foi uma coisa natural. Não é maquiada, é que faz parte do caixa. Sim, só que essas portas vão se fechando, isso não tem mais condições de fazer. O que acaba inviabilizando todos os projetos que o próximo governo possa fazer também, né? Porque as coisas, elas vão, infelizmente, porque a despesa ela não tem redução e ela vai aumentando ano após ano. Eu acho que são alguns dados que me parecem importantes que seja dito. Nós temos hoje 56%, um pouco mais de 56% da folha são de inativos. 70%, um pouco menos de 70% na segurança são inativos. Como é que nós conseguimos fechar essa equação? Não fecha. Não fecha. Um dado importante, nós quando começamos o nosso governo, no encerramento deste ano, nós teríamos fechado com 25 bilhões e 500 milhões o exercício 2018. E nós estamos fechando um pouco menos de 8 bilhões, 7.800. E eu vou citar alguns números que me parece importante que seja dito. Nós, com o aumento da área de segurança, que foi determinado pelo governo passado e honrado pelo nosso governo, nós poderíamos muito bem não ter honrado, mas nós entendemos que devia melhorar o salário, representou 8 bilhões de reais dentro do orçamento do Estado. Então, se nós não honrássemos, nós estaríamos pagando, estaríamos com a conta em dia. Segundo ponto que é importante,
nós tivemos uma queda do PIB de 7,2%. Isso representa 10 bilhões de reais. Nós estamos falando, então, aí, 10 bilhões de reais com a queda que teve do PIB de 7,2% do ano 2015 para 2016. Nós acreditamos no crescimento econômico a partir do próximo ano, 2020, 2021, e isto vai ter condições de viabilizar o Estado não dando aumento. Nós já ficamos 4 anos sem aumento do Executivo, fora a área de segurança, e agora, então, vão seguir os 4 anos sem aumento. É concebível permanecer a área executiva sem ter aumento? Evidente que não. Mas é que nós não temos condições viáveis de conseguir pagar o salário. Nós estamos hoje concluindo o salário de novembro, portanto, vamos terminar o ano sem pagar dezembro e mais o 13º. Então, nós estamos com 2 folhas para ser paga a partir de janeiro. Uma nós fizemos aquele empréstimo, que foi feito isso em 2016, e agora o salário de dezembro, que vai ser pago até o dia 12 de janeiro, como foi feito de 2017 para 2018. E essa é a situação do Estado. Quando se fala em fluxo de caixa, eu acho até engraçado o termo que se utiliza, parece que nós não lidamos com isso. Parece que o dinheiro tem e nós não queremos usar para pagar salário. Não tinha, então, o governador tinha essa tese. O governo está escondendo dinheiro. O Feltz tem dinheiro na fazenda. Essa é uma forma irresponsável de fazer política. Imagina, qual é o governante que ia esconder dinheiro e atrasar pagamento? Só se fosse um idiota, um louco, um imbecil. Né? Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro, do frigorífico Castro lá de Pelotas, estão aí à sua disposição. Um chouriço espetacular. Hoje à noite teremos a nossa ceia, depois o vice-governador José Paulo Cairoli vai contar aonde passará o seu Natal. Né? Ele vai, se quiser optar por, somando ao peru e tal, fazer um assadinho de linguiça, uma linguiça na panela, um chouriço, pode encontrar em toda a rede Zafari. A qualidade desde 1960. Feliz Natal ao nosso amigo Flávio Castro. Vice-governador José Paulo Cairoli. Obviamente, o senhor deve ter tristezas e alegrias. Deve ter ficado com algumas feridas, que o tempo cura ou não. Isso é absolutamente normal em qualquer profissão, ainda mais na sua condição, tendo que cuidar de todo o Estado, cuidar dos gaúchos. Mas o senhor, quando assumiu, junto com o governador Sartori, o senhor colocou em sentido figurado uma coisa que poucas pessoas entenderam, né? Vamos vender o zoológico. O zoológico é figurado, porque não tem o Estado que está cuidando de animais e de zoológicos. Isso tem que fazer iniciativa privada. A mesma coisa de zoobotânica. E por aí as coisas aconteceram. Naquela época o senhor foi mal interpretado, depois as pessoas entenderam, né, quando o processo evoluiu e essa necessidade é premente. Infelizmente, o Executivo não conseguiu aprovar o que precisava na Assembleia, porque também, de forma equivocada, e eu até seria um pouco mais agressivo, não vou ser por causa do Natal, mas de forma absoluta equivocada, para não dizer coisa pior, né, se colocou lá na Constituição que tem que fazer um plebiscito para privatizar estatais. Aí, se está lá na Constituição, se quer fazer o plebiscito, o parlamento não concorda que se faça o plebiscito. Colocou que tem que fazer plebiscito. Aí o governo quer o plebiscito, se impede o plebiscito. Isso aí, ninguém consegue entender isso. O senhor conseguiu captar essa mensagem negativa para resolver as questões do Estado? Ela é puramente ideológica ou tem outros fatores envolvidos nisso? Paulo Sérgio, na verdade, não é que eu tenha frustração com relação a isso. Eu fiquei surpreso que segmentos do Legislativo não olham para o Estado, olham para o interesse pessoal e para a próxima eleição. Isso é real, isso é que eu estou vendo de novo agora nessa construção para o próximo governo. Interessante que a nossa proposta é exatamente essa, do plebiscito, e que agora o próximo governo, que foi contra, vai conseguir tirar da Constituição o plebiscito. O PDT não está na base do próximo governo porque não está de acordo em privatizar a CE.
O partido não está de acordo. Então, o que nós estamos vendo? O partido parece meio dono da CE, isso vem lá de trás. Né? Então, está alinhando o corporativismo o foi montado. que nós criamos e estamos fazendo. Mas interessante é que antes eles não queriam e agora eles querem. Isto mostra claramente que as pessoas não estão vendo o Estado, estão vendo aquele interesse político da eleição para, por alguma razão, tomarem uma posição diferente daquela que toma após a eleição. Quando diz que o projeto é o mesmo, se o projeto é o mesmo, por que tem duas candidaturas, não apenas uma? Então, é uma forma que tem de querer mudar as coisas, de interpretação diferente. Respeito a oposição, respeito aqueles que pensam diferente de mim, mas eu não respeito aqueles que se utilizam no mesmo pensamento, em algum momento são de um jeito e depois são do outro, conforme a sua conveniência. Isto que me deixa na política bastante surpreso e bastante perplexo com isso. O discurso é feito de acordo com a ocasião, de acordo com o momento e não das suas convicções. Respeito aquele que é contra o que eu penso e que defende da posição dele, mas defende sempre isso. O que me incomoda é ver oposição a favor de governo e oposição a favor de Estado. Para mim são coisas distintas. Eu entendo que um projeto de Estado, quando é bom para a sociedade, independente se é de oposição ou não, independente de ser cargo no governo ou não, deve ser votado. E o que eu vejo na política não é isso. É que depende se eu estou dentro do governo e que me convém, eu estou a favor. E isto eu acho que nós precisamos mudar e é isto que eu vejo a mudança da nova política. Que eu não sei se isso vai ser feito agora ou depois, mas a sociedade tem que estar atenta para essa mudança, que é uma mudança profunda de forma de agir. De forma, porque hora que eu estou no governo, eu sou a favor do governo. Hora que eu sou contra o governo, eu sou contra o Estado. E não me parece a medida mais correta. Se nós olharmos o assunto zoológico, que foi citado, eu coloquei isso que devia ser privatizado e nós estamos entregando para o próximo governo, para esse governo que vai assumir, isso concluído, com licitação pronta para colocar, para implantar, como estradas da mesma forma, as concessões públicas. Entendemos que não deviam ter feito isso em setembro, outubro, para não correr o risco de achar que isso é eleitoreiro, como fomos taxados em algumas outras coisas. Mas isso já está feito e eu acho que é um dever do gestor deixar os projetos em andamento, independente da eleição ou não. E cabe ao próximo gestor ou próximos gestores avaliar se isto é procedente, é correto ou não. Eu entendo que isso vai ser dado continuidade, sim, porque não tem outra alternativa. Qual é o sentido do Estado ter um zoológico, cuidar de animais, quanto nós não temos nem capacidade para atender as pessoas, atender saúde, atender segurança e atender educação? Então, enquanto nós não tivermos essa capacidade, nós temos que abrir. E isso nós avançamos. Acho que isso está bem interpretado. Eu entendo que... Pelo que foi lento, politicamente, né? Pelo que foi lento. Mas o amadurecimento político amadurecimento é lento, do parlamento, né? Tudo que a gente quer fazer rápido não faz nada. Vê o que acontece em algumas gestões públicas. Quer fazer grandes mudanças e acaba não conseguindo andar nada. Porque acaba se atritando com as câmaras e com o Congresso e as assembleias. Porque por mais que o Executivo queira, por mais que o governador queira, que o prefeito queira, se a Câmara ou se a Assembleia não aprovar, não anda nada. E nós tivemos aprovação, com todas as dificuldades, de 84% de todos os projetos que nós encaminhamos na Assembleia. É verdade que nós tivéssemos feito um pacote no primeiro ano, talvez tivéssemos ainda feito mudanças mais profundas, sem dúvida nenhuma. Mas fomos feitos na medida da nossa conveniência política e assim nós fomos indo ao longo desses 4 anos, porque apresentamos propostas ainda em 2018 importantes para serem analisadas. Apoiar o empreendedorismo é mais do que apoiar o surgimento de novos negócios. É impulsionar a verdadeira transformação capaz de melhorar a rua, o bairro, a cidade e o desenvolvimento de toda uma região. Uma cafeteria, por exemplo, funcionando no seu bairro, deixa a rua mais movimentada. Ou um aplicativo que ajuda a encontrar serviços, gera oportunidades de trabalho para muita gente. Este é o poder transformador do empreendedorismo. E você? Você quer empreender?
Quer expandir seus negócios? O Sebrae RS tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você. Porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O Cremers informa, o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Apreciem os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França. E, claro, a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Pois aproveite as taxas super atrativas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e o parcelamento em até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. E você não perde rendimento, porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade exclusiva. Cooperado Unicred, fale já com o seu gerente e aproveite. E nós vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. E aqui no Rio Grande, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina, claro. E, além disso, presidente da Bienal do Mercosul, uma das figuras mais ilustres do Rio Grande, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fala, Dr. Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chegue ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Nós estávamos conversando, o vice-governador José Paulo Cairoli me disse que eu estou muito suave hoje. Claro, hoje é 24, eu estou me preparando para o Natal, para a ceia. Eu estou literalmente hoje paz e amor. Mas por falar em paz e amor, vice-governador José Paulo Cairoli, quais foram os seus momentos de maior alegria durante esse período que o senhor teve a testa do Rio Grande? São perguntas... Eu tive vários momentos importantes. Primeiro, aquelas ações mais difíceis e mais tensas que o resultado foi positivo. Então, acho que a gente é feita de desafios e quanto maior o desafio, maior a alegria. Eu acho que nós temos alguns pontos que são importantes. Citar o caso, basicamente, da segurança, que nós tivemos um enfrentamento bastante importante naquela decisão de troca de secretário de segurança e que foi, talvez, um dos momentos muito tensos do nosso governo. Que o senhor estava comandando o gabinete de crise. Onde o secretário de segurança entendeu por bem que já tinha cumprido com a sua missão. Vantuir Jacine. Importante que seja dito que esse projeto que nós desenvolvemos ao longo dos 4 anos foi elaborado na gestão dele. O que fizemos dá continuidade e sabíamos
que nós teríamos um resultado positivo, que é o que nós encontramos, e sem dúvida nenhuma o secretário Schimmer tem sido um grande parceiro e um grande secretário de segurança, mas esse talvez foi um momento tenso e que nos projetou um resultado importante. Passado esses 2 anos, ver o resultado que a segurança teve. Talvez tenha um maior significado, no meu entender, foi esse. E a maior alegria que eu posso te dizer foi, primeiro, ter feito a minha vida política nesses 4 anos, que ela começou e encerra agora em dezembro, e ter conhecido uma pessoa que eu não conhecia, que é o Sartori, e poder dizer que hoje eu tenho um amigo, uma pessoa que eu pude reconhecer e com todas as qualidades deles, hoje eu pude admirar e terminar o nosso mandato da mesma forma, da expectativa que foi quando nós iniciamos. Isso talvez tenha um significado muito importante na minha vida e naquilo que eu me propus a fazer, porque como eu acredito em princípios básicos e o nosso governo foi firmado dentro dessa ética moral, dentro da transparência, dentro do melhor para fazer para as pessoas, eu posso dizer que nós ganhamos entregando o governo como nós estamos entregando, e podemos ver que o Sartori tem sido homenageado esse mês de dezembro, dando a sensação até que ganhou a eleição. Então isso me gratifica muito, eu fico muito satisfeito e muito feliz em saber que a minha missão política foi cumprida, e foi cumprida com muito reconhecimento meu pessoal, que é mais importante do que os outros possam reconhecer, e que vejo que temos muito, o Sartori tem muito ainda para fazer, vai estar num período, no meu entender, sabático, mas que não vai durar muito, ele vai ter que voltar para a atividade política, que ele é um ser político e o Brasil precisa dele, e o Estado precisa dele. Eu cumpri a minha missão e acho que meus netos, se lembrar em algum momento, teve um avô que fez alguma coisa, os filhos talvez reconheçam já, mas a missão está cumprida, e cumprida com bastante afinco e consciente que a missão está encerrada. Olha, eu vivo esse estado aí, nem precisa dizer há quanto tempo, né? Nós vamos começar a detectar a minha idade, mas frequento o nosso Palácio Piratini, acho que desde a gestão do Amaral, né? Depois com o Jair Soares e por aí em frente. E a gente viu vice-governadores de toda a ordem. Vimos os inócuos, vimos aqueles que eram apenas peças decorativas, vimos vice-governador do confronto, né, do enfrentamento, que foi o meu amigo Paulo Afonso Feijó, com quem almocei semana passada lá no Country Club. E todos tinham a curiosidade de saber como seria José Paulo Cairoli. E hoje, passado esse tempo, o senhor tem um reconhecimento, a sua postura foi modelar. E eu não estou dizendo isso para lhe jogar confete, nem serpentina, nem purpurina, que o senhor não precisa disso a essa altura do campeonato. Mas é um reconhecimento a quem teve um comportamento de absoluta lealdade a um governo que o senhor resolveu, decidiu, foi convidado e decidiu integrar. Então isso aí tem que ser reconhecido. Então o governador Sartori teve essa tranquilidade. Eu sei que muitas vezes o senhor engoliu alguns sapos aí, né? E faz parte. Mas o senhor nunca, né, deixou de ser leal ao governador. Né? Eu acho, Paulo Sérgio, primeiro eu sei que havia uma expectativa do partido, primeiro na época da campanha, que eu ia fazer alguma coisa, depois na montagem do governo, estavam sempre esperando. Aí passou algum tempo, começaram a ver que efetivamente eu não estava aí para desconstituir e nem estava num projeto político pessoal. Isso foi adquirindo, no meu entender, bastante apoio de parte de todo do partido do governador, que é o MDB, e hoje eu posso dizer que tenho pessoas de boa relação comigo, dentro do MDB, a qual podemos ter diálogos, podemos pensar diferente, como eu penso diferente em muitas coisas do governador Sartori, mas nem por isso tenho oposição ferrenha de atitude. Então, acho que isso é uma grandeza que é feita, construída de ambas as partes. Eu não seria da forma que fui se eu não tivesse o respeito
que tive do governador Sartori. Então, isso é via de duas mãos. Eu não sei se fosse governador, eu teria essa postura. É evidente que eu acredito que eu não teria essa postura. Talvez eu teria um outro tipo de ação. E nunca tentei avançar aquele sinal que não é meu, uma vez que o vice talvez seja das figuras mais difíceis de ser vivida, porque, na verdade, ele só deve agir na falta do titular, ou ele só deve agir quando for solicitado. É assim que eu vejo o papel. No momento que começa a assumir algumas funções ou tomar alguns espaços, ele acaba se atritando naturalmente, inclusive com os secretariados. Posso dizer que passamos esses 4 anos e eu não tive nenhuma rusga com nenhum secretário de Estado, com nenhum presidente de autarquia e muito menos com o governador Sartori. O que eu não quero dizer que eu concordei durante esse período todo. Não, durante as reuniões nossas eram bastante tensas, bastante positivas, mas a ideia era as opiniões serem discutidas como assim que eu acredito. Eu defendo muito aquilo que eu penso, independente de quem está debatendo comigo. Mas se tomou a decisão, aquele assunto morreu e vamos trabalhar nessa proposta. Se eu não consigo convencer, eu tenho que ser convencido ou eu não tenho que participar mais desse projeto, no caso do nosso governo. Eu via que nós tínhamos um belo espaço para a gente construir, independente de algumas coisas que, porventura, não condizia com aquilo que eu penso ou da forma como estava sendo feito. Por isso que eu acreditava no segundo governo, talvez com uma condição um pouco melhor, ou bastante melhor, onde já as peças já eram mais conhecidas e a gente poderia fazer uma mudança bastante profunda. Mas a sociedade optou pela substituição e eu saio, é que eu dizia para o Ranolfo agora na praia, nós estamos vendo os dois um grande momento. O melhor momento do político é aquele quando ganha a eleição até assumir, que tudo é coisas boas, só coisas boas, e eu também, quando eu estou encerrando e estou contando os dias para encerrar, porque sei... De cabeça erguida. Porque eu sei que a sociedade optou pelo outro, e não é por isso que eu vou fazer alguma coisa que não diga, que não tenha sentido. Eu quero que continue tudo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos fazendo como positivo, que o Estado ganha, a sociedade ganha, e assim nós vamos avançar, e assim o Estado do Rio Grande do Sul vai crescer, e é assim que eu quero. E quero todo sucesso ao governador que assume agora 1º de janeiro, como ao Ranolfo, que será o meu substituto. Então não foi um governo de tapas e beijos, como se esperava. Foi um governo muito mais de coalizão do que qualquer outra coisa. Foi muito boa a gestão dos senhores. E o futuro político de José Paulo Cairoli, o senhor virou uma estrela de primeira grandeza na política, essa que é a grande verdade. E, obviamente, está sendo requisitado, deve estar sendo requisitado para muitas coisas na política. A estrela nasce e a estrela apaga. 31 de dezembro, a estrela murcha e eu torno uma pessoa com uma experiência política importante, sem dúvida nenhuma, que poderia ajudar em algumas avaliações. O senhor tem ido muito a Brasília ultimamente. Tu gosta. Isso não seria um bom sinal? Eu tenho a minha missão de ir a Brasília, como eu tenho ido tantas vezes, né? E tenho conversado, sem dúvida nenhuma. Acho que o nosso governo não encerrou. Enquanto ele não encerra, eu tenho que estar indo a Brasília defendendo aquilo que nós projetamos. Como regime de recuperação fiscal. O Mourão fiscal. É artilheiro, mas é um artilheiro meio cavalariano, né? Porque ele gosta de cavalo. O senhor cria cavalos. Então tem muitas afinidades, né? Não, eu gosto dele muito como pessoa. Acho que ele é uma pessoa bastante séria, íntegra, um grande conhecimento do mundo. Tem uma cultura excepcional. Acho que ele vai contribuir e ajudar muito ao presidente Bolsonaro, pela sua estatura, pelo seu tamanho, pela sua liderança, o homem de planejamento. E esse período que eu convivi com ele, posso dizer que foi um convívio bastante bom. E vejo que o presidente Bolsonaro está muito bem de vice-presidente. Agora, por falar em Brasília, uma moça aí de Brasília, secretária lá do Tesouro, da Fazenda, da União, ela deu uma declaração aqui para a Rádio Gaúcha dizendo que o Banrisul nunca deixou de estar na proposta do governo federal.
Eu confesso que quando ouvi, eu digo, o governo do Estado está mentindo, porque nunca colocou isso como uma imposição, tanto é que apresentava outras alternativas de privatização, não a do Banrisul, mas ela foi muito enfática nisso e, inclusive, disse que você não tinha conhecimento do fato que o governo federal, para aceitar, né, essa negociação das dívidas do Rio Grande do Sul, teria que privatizar o Banrisul. Como é que o senhor viu isso? Isso lhe magoou? Ela mentiu? O que houve? Por que ela fez isso? Eu participei de todas as reuniões, desde a primeira reunião do regime de recuperação fiscal, então posso dizer com a maior tranquilidade. Em 2 momentos apenas o assunto Banrisul foi tratado. Numa conversa que eu tive junto com o secretário Bins e na época, então, secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é hoje o ministro Guardia. Ele, pessoa com bastante conhecimento técnico, me disse que o Banrisul era de umas intenções que o governo federal tinha de privatização. Eu disse para ele que esse é um assunto que no nosso governo não seria tratado, porque nós não vamos tratar a privatização do Banrisul no nosso governo e que nós vamos buscar as alternativas sem considerar o Banrisul. Cessa isso, construímos esse plano de recuperação fiscal que foi construído muito lentamente. A área técnica da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional, a cada reunião criava obstáculos, mas nunca se falou com relação ao Banrisul, sempre se falou com os demais, que são essas 3, CS, CRM e Sulgás, e a manutenção do ICMS e tantos outros projetos. E isso fomos construindo ao longo do tempo, a ponto foi criada uma Câmara de Conciliação para que pudesse conciliar a nossa relação com a Secretaria do Tesouro Nacional. E aí nós fomos avançando a ponto de termos como eu digo, um projeto de pé. Quando nós sentamos aí, já não mais com o ministro Meirelles, sentamos já com o ministro Guardia, que eu achava que era para fechar o regime de recuperação fiscal, o Guardia colocou que foi feita pela Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Fazenda, nossos técnicos, com os técnicos dele, o projeto pronto, portanto, 3 anos, renovável por mais 3, e neste projeto, em 4 anos, estava solucionado nossos problemas, acompanhando aquelas cálculos feitos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Vide, por exemplo, o valor das empresas era um valor patrimonial, no meu entender não tem que ser um valor de perspectiva de ganho, portanto ele seria muito maior, mas tudo foi feito dentro dessa linha, o crescimento do PIB, o juro, tudo como se faz dentro de um orçamento, e ele estava em pé. Aí ele disse, olha, nós temos essa dificuldade, aí começou a armar coisas, dizendo, olha, dá o Banrisul que eu resolvo tudo. Assim, ele falou, eu digo, ministro Guardia, este é um assunto que eu já disse, este é um assunto que nós não traremos na mesa, nós não vamos negociar isso. Então, esse assunto morreu, então, a segunda vez. A Ana Paula é uma técnica que naquela época ela era da Secretaria do Tesouro Nacional, portanto, muito dura, porque fizeram um mau negócio para o país, fazendo o regime de recuperação fiscal com o Rio, erraram muito na liberação que fizeram com o Rio de Janeiro, a ponto de, inclusive, agora, eles não estão cumprindo o acordo, porque nós temos o pré-acordo e depois temos um período para fazer o acordo, cumprindo tudo, aí se faz o acordo. Como eles não fizeram o pré-acordo, fizeram diretamente o acordo, na hora de vender a empresa de água e esgoto deles, a Assembleia não aprovou. Então, eles não estão cumprindo o acordo e estão com o regime de recuperação fiscal. O próximo governo vai ter que enfrentar isso. Então, nós estamos sendo cobaia, por isso a demora, pelos equívocos que foram feitos na negociação com o Rio de Janeiro. E isso, Ana Paula é responsável. Então, ela está transferindo e querendo colocar problemas que não existem na nossa relação.
E dizia para ela, como eu disse abertamente, que o problema do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul é o mesmo. Então, o que eu quero dizer, a doença é a mesma, mas o doente é outro. Não dá para comparar a gestão Sartori com a gestão Cabral e Pezão. Nós, desde o dia 1º de janeiro, nós começamos a fazer o ajuste fiscal sem exigência do Banco Central, sem exigência do Ministério da Fazenda. Isso a Ana Paula sabe. Isso eu disse para o ministro Guardia. Eu não aceito que o Sartori seja tratado como se fosse um Sérgio Cabral ou um Pezão. Então, essas coisas que me permitem afirmar. E na campanha apareceu muito que nós estávamos fazendo um acordo. Nós estávamos fazendo um acordo prévio que permite que o próximo governo, no caso, se fosse o nós, dar continuidade, e no caso de governo que vai assumir, não vai fazer muito diferente do que está feito, a ponto de já buscar a venda da CRM, CS, o Gás, como um grande projeto para agora. E vão viver um outro momento que, em 2019, o país vai estar mais em crescimento, seguramente os valores serão melhores, mas a CS nada for feito no princípio do próximo ano, ela vai cair no colo do governo do estado do Rio Grande do Sul. O senhor não falou do seu futuro político, as suas idas a Brasília. Eu não tenho uma bola de cristal e não tenho essa visão assim, tão sensitiva de saber o que vai ocorrer no próximo ano. Mas uma coisa é certa, eu fiz a minha parte, cumpri com o meu dever que me foi colocado, e a política se encarrega de ver essas avaliações. O general Mourão gostaria de que eu fosse auxiliar em alguma coisa, tem que ver da conveniência ou não, e aí é passo a passo, assim nós vamos ver o que pode ser. Vou lhe dar uma mão, vou fazer um abaixo-assinado aqui para o senhor não sair do Rio Grande do Sul. Tá fechado. Tá fechado? Primeiro a minha mulher assina na frente, seguramente. Claro. Não, e olha, não é difícil de conseguir. Mas aí. eu acho importante, ó, eu tenho 10 milhões de assinaturas. Né? 2 secretários, não, talvez um querem que eu vá embora mesmo, seja mais fácil, melhor, né? Tem 2 secretários que eu respeito, sempre respeitei, sempre disse que são talvez um dos melhores secretários que nós tivemos, que foi o Sérgio Gabardo e a Ana João Pellini. Gabardo. João Gabardo e Ana Pellini. E casualmente esses 2, e falava com o Gabardo ontem, os 2 serão secretário executivo, um da saúde e outro do meio ambiente. Então só isso aí já mostra que os nossos níveis de secretários eram bastante bons e talvez pode ser que o time seja alguma coisa a nível nacional também. Nós vamos agora ao ponto final. Depois temos algumas coisas reservadas para tratarmos os minutos finais aqui do programa. Especialmente porque hoje é véspera de Natal. A gente tem que saber onde é que o senhor vai passar o Natal. O senhor vai se dirigir ao seu público que esteve com o senhor ao longo desses 4 anos aí, na sua gestão como vice-governador do estado. Então vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final, obviamente, nós gostaríamos de saber como vai ser o seu Natal e o seu Réveillon. Bom, primeiro Natal, eu sempre Natal e Ano Novo passo com a família, com meus filhos, mulher e netos e noras. O senhor tem quantos netos? Tenho 2 netos homens e uma neta mulher. 2 de Começou um filho, cedo, então? Não comecei cedo. Tem um filho de 40 e um de 38. E um de 28. Não, começou cedo, casou cedo. Ah, sim. Sim. Tão Na época jovem, se casava cedo. já tão jovem com 3 netos, filho, não é possível. Mas nós, naquela época, casávamos cedo. Só que essas ações caem no mercado, isso. Não, mas caiu no mercado porque é velho e ganha pouco salário e ainda é parcelado. Né? Então, esses que são os motivos. Muito boa, né? Muito boa. Isso é ruim. Velho pelado não tem, né? Velho sem carteira não tem nem pro fumo. Então o senhor vai passar em família e o Réveillon? Já que no dia seguinte o senhor tem a transmissão de cargo. Não vou passar com a família e, como sempre, passo e volto para cá no dia 1º e entregaremos o governo, eu junto com o Sartori, como nós iniciamos junto, vamos encerrar junto. Vai ter aquele trago para desopilar, assim, no final de governo, à noite?
Não, o trago está tendo ao longo do tempo, não é no último dia. Já estamos vivendo esse momento. Dia 1º do ano, à noite, passou o cargo, tranquilo, cabeça erguida, merece, né? Não, mas aí vai ser dia 2 só, né? Porque vai ser dia 1º às 5 da tarde. Sim, mas aí à noite. Ah, sim. À noite é uma criança, né? Sim, tem que ter. Continua, né? Continua. Se o senhor tivesse que dar um presente para os gaúchos nesse Natal, o que o senhor daria? Primeiro, o que eu daria é que os gaúchos acreditassem na troca do governador, na troca da gestão, e que essa gestão seja uma gestão de continuidade do nosso projeto e que este projeto efetivamente traga luzes e que traga um Rio Grande mais voltado para as pessoas, que efetivamente contribua com aqueles que mais necessitam de um Estado mais forte que dá saúde, educação e segurança. O senhor acredita no governo Bolsonaro? Eu acredito na forma política que está sendo proposta. Uma coisa está provada, da forma como vinha sendo, não deu certo. Esse toma lá da cá, esse negociação como vem sendo feita, como vinha sendo feita, eu acredito que isso já esgotou. Não acredito em partidos, acredito em pessoas, acredito muito que essas coisas estão acontecendo no governo. E é óbvio que nós vamos ter que reestruturar a política, tornar esses 30 e tantos partidos em alguma coisa como 4, 6 partidos e aí fazer uma mudança política que a gente possa acreditar na política em partidos. Hoje está sendo em pessoas. E no governo Eduardo Leite, o que o senhor espera dele? Eu me preocupa um pouco esse início, porque está uma construção muito de todos os partidos. Eu não sei se isso efetivamente dura muito mais do que aquela lua de mel daqueles 6 primeiros meses. Quando as coisas vão começar a não acontecer e a ideologia do partido não é exatamente essa, eu não sei. Eu torço para que tudo seja positivo e que nós tenhamos um final de 2019 já melhor do que esse que nós estamos encerrando. Se o senhor fosse chamado para contribuir com o governo Eduardo Leite, o senhor estaria disposto a contribuir? Eu tenho conversado com algumas pessoas do governo e tenho ajudado, ou tenho dito aquilo que eu acredito e aquilo que eu penso. Uma coisa é certa na vida, eu nunca vou dizer aquilo que eu não penso, então, portanto, acho que eu posso ajudar e eu tenho feito isso. E se for convidado, tem que avaliar em que posição e se aquilo é para ajudar o Estado, para ajudar os gaúchos, é uma coisa só para gerar expectativa ou mais um para fazer parte do grupo e sendo administrado de uma forma que eu não concordo. Não lhe contrariou o PMDB ter ingressado no governo, fazendo parte da base ali? Sim. Me contrariou. Eu acredito que uma coisa, nós perdemos a eleição, então nós devíamos estar fora do governo. Mas o partido optou, foi uma grande maioria, e acreditava que devia votar os projetos que nós defendemos, e aqueles que não ser questionado, mas optou em fazer parte do governo já na arrancada. Eu não sei, na minha avaliação, se isso está adequado. Vice-governador José Paulo Cairoli, nós, em nome da Rede Pampa, queremos lhe desejar um grande ano de 2019, um Feliz Natal para o senhor, para a sua família, uma família querida que a gente conhece. Há uma pessoa que ganhou o Rio Grande, eu tenho certeza que é o sentimento de todos os gaúchos, né, de gratidão ao senhor, que não precisaria ser vice-governador, uma pessoa que é um empresário de sucesso, né, mas foi na política um abnegado. Né, entrou no empreendimento com o seu partido. Aliás, o senhor continua no PSD? Eu continuo no PSD. Continua no PSD. Com o Kassab, aliás, está montando um governo de altíssimo nível lá em São Paulo. O sentido de estar no partido é muito mais por causa de alguma eleição. Sim. Como eu não pretendo participar de eleição, eu estou quieto no partido aguardando o senhor é amigo do Kassab também, né? Foi uma amizade que também surgiu na política, né? E isso aí eu acho que fecha muito bem. Então eu quero lhe dar um abraço aqui, obrigado, um aperto de mão daqueles, né? Bem chinchado, né? Ao estilo gaúcho.
O senhor é natural do Alegrete? Não, de Porto Alegre. Ah, não era igual ao Afonso Não, Mota? eu sou da capital. Afonso Mota se exibia que é do Alegrete. Um dia a Câmara se reúne e dá o título de cidadão de Porto Alegre para Afonso Mota. Quando vão comunicar ele teve que confessar que era de Porto Alegre. Mas eu não sou, mas tenho título de cidadão alegretense também. Tem título de cidadão alegretense. O senhor aqui é feliz, tem dupla cidadania. Então. Tá bem. Sucesso. Obrigado, meu amigo. José Quero Paulo também Cairoli. agradecer a ti, Paulo Sérgio, que é um amigo. Hoje ele está muito suave. Ele é Natal, provocativo. é Natal. Dizer que eu agradeço esses 4 anos que nós convivemos. Foi muito importante a minha participação aqui no teu programa. Me ajudou muito, fiz eu crescer. Esses questionamentos que tu sempre faz ao ar me ajuda a reavaliar algumas coisas que pode estar equivocada da minha parte. Então, quero te agradecer a Pampa por esse período e, quiçá, lá adiante a gente se encontre novamente numa outra função e que eu possa, mais uma vez, voltar aqui. Eu sei que tu está dando preferência para minha esposa, que participou no teu programa. Não, ela é estrela do programa verdade, também. São duas estrelas. Muito melhor representado. Dona Goia foi muito bem aqui, representou bem a família, foi muito bem. Não, então está muito bem. Agora, então, só queremos saber quando é que o senhor vai deixar de privilegiar Punta del Este com a sua presença e vai para a humildade aqui da nossa Atlântida, mas não aqui do lado. Humilde, não. Eu vou onde a minha mulher gosta de ficar e ela optou. 130 quilômetros. É muito bom mesmo, é verdade. Então, ali estão seus amigos todos? Também estão os amigos. Também, porque lá em Punta também tem. Também, né? lá tem também. Eu quero dizer que o Gedeão não vai para lá, vai para o Cairo. O Paulo Toné não vai para lá também esse ano. Não vai. Paulo Toné no Réveillon, tem certeza? Olha, eu jantei com o Paulo Toné lá em Brasília. Eu tive com ele, ele vai. Ele vai de lá direto para Brasília na posse. Eu venho para cá e ele vai para lá. E o senhor não vai comparecer na posse do presidente Bolsonaro? Não, vai ser de manhã. Comparecer na entrega. Não, vai ser meio-dia, né? 1h. Então não dá tempo. Não. Aí não dá tempo de chegar aqui. Mas eu não iria. Eu não iria. Tá certo. O senhor vai levar uma champanhe aí para brindar com a Dona Goia, as 2 estrelas aí do Pampa Debates. Tá ok, obrigado. Tá bom. Vice-governador José Paulo Cairoli, que assim deu continuidade neste 24 de dezembro de 2018 a nossa série As Lideranças Gaúchas, avaliação do ano que está terminando e a projeção do ano que está iniciando. Estamos desejando a todos os nossos telespectadores um Feliz Natal, cheio de paz, harmonia, realizações e com elas a prosperidade, né? E com ela a felicidade, né? Porque é aquilo que buscamos, né? E nessa tal balança da vida, né? Se colocarmos de um lado os momentos felizes e dos outros infelizes, claro que todos nós temos momentos de tristeza e alegria. Se os momentos alegres forem maiores que os momentos tristes, nós somos pessoas felizes, o saldo é positivo. Mas eu acho que o senhor termina assim, né? Somente temos momentos alegres e também nós temos momentos não tão alegres. Exato. Porque a gente poder fazer uma comparação. Acho que a vida é feita de momentos e os momentos que nós vemos sempre em final de ano são momentos de reflexão. E eu acredito muito nesse período de Natal e Ano Novo de reflexão, de avaliação e de um novo rumo para nossas vidas. Também quero desejar a todos os telespectadores um Feliz Natal, um ano cheio de saúde, realizações e que nós possamos, mais uma vez, comemorar o nosso projeto de Estado e podemos avançar ainda mais no Estado do Rio Grande do Sul. Veja que é tão importante a sua presença aqui no Pampa Debates. Olha, recebemos a visita do general Minhoto e a visita do nosso presidente, Alexandre Gadré, aí, hein? Que maravilha, hein? Vieram aqui lhe trazer um abraço aqui. E não nos traia lá em Punta del Este, hein? Vão ficar atentos a isto, né? Tá bem. Né? Seus amigos estão aqui, né? Não Mas eu esqueça estarei disso. aqui Não também. é qualquer Paulo Toné Camargo que vai nos tirar. Vai nos tirar o José Paulo Cairoli aqui do nosso muito querido e amado Rio Grande. Obrigado, José Paulo Cairoli. Feliz Natal a todos os gaúchos e gaúchas espalhados por este Rio Grande de Deus, onde a nossa TV Pampa chega a quase 90% do território gaúcho e da população do nosso estado. Obrigado, Feliz Natal.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.